Uma única postagem na rede social foi o estopim para que 4 anos de união virassem cinzas em um piscar de olhos. Meu companheiro vetou minha ida ao litoral com um colega. Contudo, eu ignorei sua vontade e acabei sem nada. Um simples registro fotográfico, um passeio não autorizado e 4 verões de união matrimonial em vias de ruína total. Permaneça conectado até o encerramento, pois este relato transformará sua percepção sobre clemência e deslealdade. Meu esposo me impediu de realizar uma excursão com um conhecido, mas decidi partir independentemente da sua opinião. Um trajeto comum, uma imagem digital, um deslize e toda a base que edificamos ruiu. É espantoso como apenas uma preferência equivocada consegue aniquilar um matrimônio e testar as barreiras da misericórdia. Este é o depoimento de como a quebra de confiança e atos impensados converteram minha existência em um dilema de sobrevivência sentimental. Peço que escute até o desfecho, pois o desenrolar dos fatos vai te chocar. Quando ele me encarou profundamente e afirmou que caso eu partisse para aquela orla com ele, nossa história estaria encerrada, eu não dei crédito. Imaginei que fosse apenas um comportamento melodramático da parte dele. Mesmo assim, preparei minha bagagem, vesti meu traje de banho inédito, capturei um momento ao lado do meu companheiro de longa data e publiquei na internet. Pensei que seria apenas um feriado de entretenimento, mas ao regressar e cruzar o portal de entrada, a verdade me atingiu como um impacto devastador. O compartimento dele no guarda-roupa estava totalmente desocupado. Ele havia partido. Naquele instante, compreendi que havia ultrapassado um marco perigoso. Eu havia aniquilado nossa construção. Me chamo Melinda. Estou com 29 anos e até o presente momento busco compreender como minha trajetória desmoronou por conta de meros 3 dias na costa. 72 horas que deveriam ser apenas mais uma diversão em grupo. Eu e Ricardo, meu cônjuge, estávamos vinculados há 4 anos. Nossa rotina era modesta, porém estávamos em harmonia, sem ostentação, apenas o essencial. Uma moradia simples que vínhamos reformando gradualmente, 2 postos de trabalho fixos, um cotidiano previsível e acolhedor. Eu genuinamente acreditava que nosso vínculo era inabalável. Foi então que Rafael retornou. Rafael sempre ocupou o posto de meu confidente mais íntimo. Nossa conexão nasceu nos tempos de graduação. No passado distante, tivemos um envolvimento passageiro, algo que durou poucas semanas, muito antes de Ricardo surgir em meu caminho. Naquela fase, nunca julguei que aquilo tivesse relevância. O caso findou de forma orgânica e para mim não passava de uma recordação nublada. Desde aquela época, Rafael permaneceu por perto. Ele é o tipo de indivíduo que realmente presta atenção, que traz conforto quando o desânimo bate, que aceita qualquer convite repentino. Eu contava com ele para qualquer situação. E existia um costume que nossa turma preservava: viajar todo o período de calor para a praia, especificamente para a charmosa localidade de Sove. Iniciamos essa prática juntos. Ainda éramos estudantes universitários quando nos aproximamos, e apesar das décadas, nossa fraternidade jamais enfraqueceu. Para mim, aquele passeio anual representava um dos raros intervalos onde eu me sentia despojada, sem fardos, rodeada por quem me compreende de fato. No entanto, naquele ano específico, o cenário mudou. Ricardo passou a se comportar de forma distinta. Ele demonstrava desconforto com minha proximidade com Rafael. Inicialmente eram apenas ironias isoladas, indícios sutis. Quando Rafael me enviava notas no celular durante a noite, Ricardo soltava um suspiro pesado e questionava com aquele tom sarcástico. Ou então comentava que eu parecia mais radiante ao dialogar com ele. Eu rotulava aquilo como infantilidade e apenas desdenhava. Sempre tive convicção em minha conduta. Jamais ofereci motivos reais para suspeitas. Nunca traí a lealdade de Ricardo em nenhum instante. Portanto, para minha visão, aquele ciúme era infundado, até que, faltando 15 dias para a partida, durante o jantar, ele falou com seriedade absoluta que achava preferível eu não viajar para Sove desta vez. Eu gargalhei. Pensei ser uma brincadeira, mas seu semblante era rígido. Declarou que não se sentia em paz com minha interação com Rafael, acreditando que havia uma proximidade que excedia o aceitável. Escutar aquilo me gerou uma cólera imensa. Gritei que aqueles indivíduos pertenciam à minha história muito antes dele e que sua insegurança era desprovida de lógica. Contudo, ele me exibiu o dispositivo móvel. Enquanto eu me banhava, ele vasculhou minhas conversas privadas. Ele leu cada palavra.
Não existia nada comprometedor, apenas as piadas habituais, ajustes sobre mantimentos e divisões de dormitórios. Porém, uma frase específica o deixou fora de si. Rafael mencionou que estava ansioso para me ver com o novo biquíni. Apenas isso, uma declaração sem contexto malicioso para mim. Mesmo assim, ele reagiu como se tivesse confirmado um adultério. Fiquei paralisada. Em minha mente, aquilo era pura camaradagem. Sempre foi, mas ele detectou algo que eu ignorei, ou talvez tenha optado por interpretar da forma mais sombria. Apesar disso, segui com o plano da viagem. Imaginei que ele esfriaria os ânimos, que ao meu retorno teríamos um diálogo ponderado, mas eu estava equivocada. Ao entrar na residência e notar o armário deserto onde ficavam seus pertences, entendi que não era apenas um desentendimento passageiro ou ciúme bobo. Eu havia colocado em xeque e perdido a única relação que julguei ser eterna, tudo por conta de um final de semana. Naquele momento crítico, ele me lançou uma condição final com o olhar cravado no meu. Se você for para esse passeio com ele, acabou. Simples assim. 4 anos de história matrimonial descartados por conta de um feriado na areia com pessoas que conheço há mais de 10 anos. Na hora, cogitei desistir. Refleti sobre isso por instantes, mas quanto mais ponderava, mais revoltada eu ficava. Quem ele supunha ser para me obrigar a selecionar entre ele e meus parceiros de longa data? E ainda por cima, questionar minha integridade dessa maneira. Desde o princípio, ele afirmava admirar minha autonomia, que era um dos traços que mais o encantavam. E agora isso se tornava uma ferramenta de coação. Não me curvei. Não poderia me submeter. Tomei fôlego, tranquei a mala e decretei que iria. Afirmei que resolveríamos sua insegurança na minha volta. Ele sequer desviou os olhos do aparelho. Quando parti, nenhum som, nenhum desejo de proteção. Nada. Doeu, obviamente, mas não permiti que ele percebesse meu sofrimento. O orgulho sempre serviu como meu escudo. Imaginei que com o passar das horas ele notaria o exagero e talvez se desculpasse. Eu apenas não previa que 3 dias em Sove seriam o estopim para incinerar minha vida inteira. Durante o percurso até a residência de veraneio, tentei focar no lazer, mas era impraticável não checar o celular constantemente. Nenhuma notificação, nenhuma chamada, nenhum vestígio de Ricardo. Eu sussurrava para mim mesma que era preferível assim, sem conflitos, mas no fundo, aquele silêncio machucava. 4 anos de convivência e ele nem sequer teve a vontade de me desejar uma boa ida. Aquilo me fez sentir um nó na garganta. Aumentei o volume do rádio, coloquei uma melodia qualquer para silenciar os pensamentos e prossegui. Ao aportar na casa, Rafael já me aguardava no terraço com uma bebida. Ele se ergueu, abriu os braços e me acolheu em um abraço vigoroso, murmurando que estava contente com minha presença. A maneira como ele pronunciou aquilo me afetou. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Enquanto ele me auxiliava com os pertences, narrava quem já havia chegado e os roteiros do feriado. E a habitação permanecia idêntica aos anos anteriores, um pouco desgastada, mas com aquela paisagem oceânica magnífica e um deck que tanto apreciávamos. Assim que entrei, Melode, uma das integrantes do grupo, me observou de soslaio e questionou se Ricardo havia aceitado bem minha vinda. Revirei os olhos e pensei que ele teria que se conformar. Ela não pareceu convencida pela minha atitude. Naquela noite, iniciamos a tradicional brasa na areia. Entre diálogos e gargalhadas, alguém mencionou a falta de Ricardo. Sem refletir, disparei que ele não exercia controle sobre mim. Talvez tenha soado ríspido, mas naquele instante eu carecia de acreditar naquela premissa. Rafael concordou, reforçando que Melinda sempre foi dona de si e que isso a definia. Naquele momento me senti validada de um modo que não ocorria há tempos. O álcool começou a circular e cada gole me tornava mais desinibida ou talvez mais desprotegida. Passei a rir das anedotas de Rafael, a tocar seu braço quando ele dizia algo cômico. Era como retroceder no tempo, como se o intervalo entre nós tivesse desaparecido. Já passava da madrugada quando ele propôs um mergulho noturno. Os demais já haviam se recolhido, mas o oceano sob o luar estava irresistível. Fomos com as vestes do jantar mesmo. A temperatura da água estava baixa, mas a sensação era de libertação. Brincamos e nos molhamos como se fôssemos adolescentes. Por breves momentos, apaguei da memória tudo que me aguardava fora daquele refúgio. Ao retornar para o interior, peguei o celular. Vazio. Nenhuma palavra de Ricardo. Então, acessei minha rede social e redigi que às vezes quem mais jura amor é quem mais tenta cortar suas asas.
Junto ao texto, anexei uma imagem do crepúsculo. Rapidamente, as interações surgiram. No dia seguinte, aproveitamos a areia. Eu trajava meu biquíni inédito, aquele que Rafael havia elogiado tempos atrás. Era mais provocante do que meu estilo habitual, mas eu me sentia atraente e cheia de vida. Estávamos registrando momentos e ele sugeriu uma foto exclusiva. Ele me puxou pela cintura e o contato durou mais que o necessário. Sua mão desceu levemente. O som do obturador ecoou e ali algo se transformou. Mais tarde, no encerramento do dia, após alguns coquetéis excessivos no quiosque, terminamos sozinhos no deck. O ruído das marés e a abóbada estrelada geravam um clima perigosamente íntimo. Foi quando ele confessou que às vezes cogitava como teria sido se tivéssemos tentado algo sério na faculdade. Era a oportunidade ideal para mudar o rumo da conversa, mas em vez disso, admiti que também pensava no assunto. Uma coisa desencadeou outra e, quando notei, estávamos em seus aposentos. Não chegamos ao ato carnal. Esse era um limite nítido em minha mente, mas honestamente, o que transcorreu ali já havia cruzado uma fronteira que eu prometi jamais violar. Em meu íntimo, busquei fabricar justificativas. Pensei que, por não ter havido a conjunção final, talvez não contasse como traição, uma lógica capenga, criada apenas para mitigar o remorso. Mas no fundo eu compreendia que estava me iludindo. A realidade é que naquela noite agi por impulso. Talvez uma parcela de mim desejasse aquilo, mesmo ciente de que feriria Ricardo da mesma forma que ele me machucou com seu ultimato. Foi em uma mescla de fúria e teimosia que publiquei uma imagem com Rafael. Estávamos próximos, eu com trajes de banho, abraçados, e a descrição dizia que estávamos construindo lembranças com quem realmente era importante, amizades verdadeiras. Após isso, desconectei o aparelho. Não desejava saber do impacto em Ricardo. No fundo, sabia que tinha extrapolado, mas meu lado orgulhoso se sentia vingado. Ele tentou me cercear e aquela era minha réplica. O trajeto de volta foi exaustivo. A rodovia parecia infinita. E a cada quilômetro, o fardo da culpa se tornava mais pesado. Na manhã de domingo, ao religar o telefone, fui inundada por avisos, comentários e mensagens de conhecidos. Mas de Ricardo, nada surgiu. Aquele silêncio machucou mais que qualquer agressão verbal. Foi um vácuo gélido que me dominou. Antes de deixar a casa em Sove, Melody me chamou reservadamente. Com um semblante severo, disse esperar que aquela postagem tivesse valido a pena. Aquela frase ressoou em meu peito por todo o caminho. Quando finalmente estacionei em nosso lar, senti um calafrio ao ver o veículo de Ricardo, mas a atmosfera interna estava estranha e pesada. Chamei por ele sem sucesso. Fui ao closet e o impacto foi brutal. Metade de seus pertences havia sumido. Gavetas abertas. Apenas meus itens restavam. Meu pulso acelerou. Corri para a cozinha e achei um recado dizendo que ele estava na casa de um amigo e que conversaríamos depois. Liguei desesperadamente, mas caiu na caixa postal. Mandei mensagem questionando se ele partiria por causa de uma foto. Desabei no chão e pranteei até perder o fôlego. Jamais me senti tão desamparada. No dia seguinte ele surgiu. Eu mal havia repousado. Passei o tempo todo ensaiando justificativas. Mas o indivíduo que entrou na cozinha não era mais o mesmo Ricardo. Ele estava gélido, controlado demais. Sentou-se e questionou como foi o feriado com Rafael. Respondi tentando manter a postura, dizendo que ele me encurralou com aquele ultimato absurdo. Ele exibiu a foto no celular. Disse que aquilo não era apenas uma imagem, mas um ato de humilhação pública. Mostrou os comentários de pessoas curiosas e as respostas de Rafael. Ele afirmou que eu expus nossos problemas e o fiz parecer desequilibrado. Eu o acusei de invadir minha privacidade. Ele esfregou o rosto exausto, dizendo que não era mais sobre Rafael, mas sobre falta de respeito e sobre eu sempre testar seus limites e excluí-lo de meus planos. Ele me olhou com profunda desilusão. Quando viu a foto, ele soube. Eu gelei. Tentei negar qualquer ocorrido. Ele me interrompeu, dizendo para não mentir, pois Kate me viu saindo do quarto de Rafael na madrugada e o avisou por preocupação. Fui encurralada. Insisti que não houve sexo, que não era traição. Ele me encarou como se eu fosse insana, questionando se eu realmente achava que tudo que não envolvia sexo era aceitável. Gritei que nada ocorreria se ele não fosse controlador. Ele silenciou e depois afirmou que eu deveria parar de culpá-lo. Disse que precisava de distância. Tentei dizer que ele exagerava, que eu estava ali.
Ele respondeu que eu podia estar presente fisicamente, mas que emocionalmente eu já havia deixado o casamento há muito tempo, e saiu. Fiquei ali com a percepção de que tudo fugiu ao controle. O que eu julgava ser um teste virou o término de tudo, mas o dano estava apenas começando. Na internet, o caos reinava. Meu post virou um campo de batalha. Pessoas defendiam Ricardo. Até minha prima escreveu dando forças a ele como se eu fosse a malfeitora. Liguei para minha mãe, contei minha versão sobre o controle dele. Inicialmente ela me apoiou, mas após dialogar com Ricardo, sua postura mudou. Ela me questionou sobre o que eu fiz com Rafael, dizendo que me criou com outros valores. Não me deu chance de defesa, falando sobre votos e respeito. Desligou o telefone e eu me vi julgada até por ela. Depois, tive um encontro terrível com a namorada de Rafael no mercado. Ela me lançou um olhar de desprezo e disse que Rafael contou tudo sobre nossas atividades extras. Fiquei sem ar. Ela afirmou que para ele eu era apenas a Melinda sendo a Melinda e que ele era o namorado dela, enquanto eu era uma mulher casada que não sabia se comportar. Disse que Ricardo já estava agilizando o divórcio. Meu coração disparou. Em casa, vi no histórico do computador comum a consulta com o advogado. Dias depois, Melody me encontrou para um café e foi direto. Disse que o que fiz não foi correto, que passei por cima dos limites do meu marido como um trator e ainda o expus. Tentei protestar, mas ela lembrou que eu postei foto com a mão de outro homem em meu corpo com uma legenda provocativa logo após o pedido dele para eu não ir. Disse que parecia premeditado. Contou que Rafael estava espalhando versões distorcidas nos bares. Eu disse que ele mentia, mas ela afirmou que as pessoas acreditavam nele por conta do meu comportamento histórico. Disse que eu estava perdendo a confiança de todos e que talvez não houvesse retorno. No caminho, a realidade me atingiu. As pessoas não apoiavam Ricardo por ele ser melhor, mas porque eu agi como a vilã. Tentei consertar, convidei Ricardo para jantar e ele aceitou. Me arrumei com esmero, escolhi um local marcante. Queria resgatar nossa história. Ensaiei cada frase. No restaurante ele estava exausto. Não houve beijo, apenas silêncio. Tentei quebrar o gelo, pedi desculpas pela foto. Ele perguntou diretamente o que houve com Rafael. Minha garganta travou. Admiti o erro culpando o álcool e a mágoa. Ele perguntou se eu admitia a traição. Tentei dizer que não foi como diziam, mas minhas desculpas soavam vazias. Ele perguntou se eu aceitaria se fosse o contrário. Eu não soube responder. Ele afirmou que eu coloquei o casamento em risco por uma viagem e o expus. Tentei retomar o argumento do controle, mas ele disse que só pediu respeito aos seus sentimentos e que eu transformei tudo em guerra para provar independência. Ele percebeu que eu sempre priorizei Rafael e testei limites como um jogo. Tentei usar o afeto físico para aliviar a tensão, mas ele me afastou, dizendo que sexo não resolvia nada. Ele exigiu responsabilidade e compreensão do erro sistêmico, não apenas daquela viagem. Disse que eu só estava arrependida por ter sido descoberta. O jantar virou um embate. Eu implorei, chorei e até tentei chantagem emocional, dizendo que não sabia o que faria comigo mesma se ele partisse. Ele não cedeu. Disse que era manipulação. Revelou que estava em terapia e que estava aprendendo a não aceitar mais esses padrões. Afirmou que merecia respeito mútuo. Disse que já havia assinado os papéis e que o advogado ligaria. Partiu e me deixou no vácuo. Entendi que não foi apenas um fim de semana, mas centenas de escolhas onde eu o preteri. O respeito foi quebrado por ego. Agradeço ao fórum pelo espaço de desabafo. Alguns me criticam, outros tentam entender, mas tudo serve para minha evolução. Lealdade é sobre o que você escolhe fazer quando ninguém está olhando. Que minha dor sirva de alerta. Antes de agir por orgulho, reflita. Nem tudo tem conserto. Se este relato mexeu com você, deixe seu apoio e compartilhe. Ajude o canal a crescer. Estamos apenas no início.